E eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos ou as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Curva a sua cabeça um pouquinho, ore comigo aí no seu lugar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, nós celebramos a tua glória, exaltamos o teu nome, pedimos a tua bênção, fala conosco, através desta palavra. Espírito Santo, ministra aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, aquilo que a nossa alma precisa, o nosso espírito precisa de ti, precisamos ser alimentados. Fala conosco, pois temos fome e sede de ti, fome e sede da tua presença, fome e sede da tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus, amém. Lembre-se da história de Moisés. Moisés é o libertador, não é? Moisés nasceu aonde? No Egito, no meio do povo de Deus. Nós dividimos a vida de Moisés em 3 fases. A primeira fase no Egito, a segunda fase no deserto, que é esse momento aqui, e a segunda fase de volta para o Egito, para fazer uma grande obra. E eu quero falar a respeito de você e de mim nessa noite. A nossa fase no Egito, a nossa fase no deserto e a nossa fase da grande obra de Deus em nossa vida. Moisés nasce em meio à perseguição das crianças. A sua mãe o lança no rio. Nós conhecemos a história, eu só estou contextualizando para você compreender. E Moisés é lançado num cesto no rio. A filha de Faraó está lá se banhando com as suas servas. De repente um cesto encosta à borda do rio, e ela, pegando aquele cesto, ela vê um menino formoso, lindo, meigo, bonito dentro daquele cesto. Seus olhos se enchem de amor, seu coração se enche de amor por aquela criança hebreia, e ela leva Moisés para dentro da corte egípcia. Moisés vai crescer agora como um príncipe dentro da corte de Faraó. Vão se desenrolar aí 40 anos na vida de Moisés dentro da corte de Faraó. 40 anos, todas as fases: criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, já entrando aí nos seus 40 anos, se tornando um homem experiente na sua vivência. Além da experiência de vida, ele também tinha uma experiência, porque era um príncipe ali, aprendeu tudo o que dizia da corte real, os costumes daquele lugar, os costumes do Egito, todas as práticas. Moisés realmente cresceu e se tornou um príncipe dentro da corte de Faraó. Junto de todo esse pacote de aprendizado, havia também os falsos deuses, as falsas divindades, que Moisés, de uma forma ou de outra, deveria adorar, deveria servir junto ali com o Faraó. 40 anos se passam, Moisés está sendo estruturado dentro do Egito. Irmão, todas as vezes que nós mencionamos o Egito e que a Bíblia fala do Egito, não é um bom sinal. E nós fazemos um paralelo do Egito com o mundo, fazemos um paralelo de Faraó com Satanás, que persegue os homens nesse mundo de escravidão. Relacionamos a escravidão dos egípcios com os hebreus com relação ao pecado que nos escraviza, o pecado da nossa própria natureza humana. E aí o maligno vai usar isso para manter os homens escravos desse mundo. E assim Faraó fazia com Israel no Egito, mantendo-os escravos, amargando a escravidão, amassando barro naquele lugar. Mas Deus levanta do meio do povo, do seu povo, do povo de Deus, um homem, e coloca ele dentro da corte de Faraó, para começar uma obra de dentro para fora, irmão.
Deus escolheu você dentro da sua casa, dentro da sua família, que talvez ainda vive todo o Egito. Deus escolheu você dentro da sua casa para começar uma obra de dentro para fora, lá no seu lar. Deus chamou você para ser um libertador dentro da sua casa, um libertador da sua família, daqueles que estão nas amarras do pecado, escravizados pelo faraó dessa terra. Deus levantou você, chamou você para que você seja esse libertador e libertadora dentro da sua casa. Os 40 anos de Moisés chegam ao clímax quando um dia Moisés está ali caminhando, dando ordens. Moisés, ao ver um ancião hebreu sendo fustigado por um egípcio, ele mata o egípcio sem querer. Não foi por ira, por vingança, foi sem querer. Aquele egípcio morre. Moisés foge do Egito para não ser morto pelo faraó. E nessa de fugir do Egito, ele vai para o deserto. E ali Moisés conhece um homem chamado Jetro, que tem as suas filhas. E uma das filhas de Jetro casa com Moisés. E Moisés vai viver agora da sua segunda fase, os seus 40 anos do deserto. 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. Tudo que Moisés vai aprender no deserto, que Deus vai ensinar para ele, é desconstruir todo o Egito que estava construído nele durante 40 anos. Deus usa mais 40 para desconstruir todo o Egito que estava construído na sua mente, no seu coração, nos seus desejos, nos seus sentimentos, nos seus planos, nos seus propósitos. Deus usa 40 anos para tirar aquele Moisés do Egito de dentro dele. E muitas vezes, irmão, eu e você passamos por desertos recorrentes para Deus tirar você de dentro de você. Você que era aquela do Egito, lembra? De vez em quando aquela do Egito volta, e Deus levanta um deserto para tirar você de dentro de você, porque você não é esse, você não é essa. Você tem que ser aquela que Deus planejou para libertar a sua casa. Aí Moisés vai para o deserto. No deserto, a sua visão é diferente. Agora ele não está mais usando os penduricalhos de ouro que um príncipe usava. Todas as honras, os servos se prostravam. Ele podia comer qualquer hora, tudo o que ele queria, tinha todas as honras. Praticamente era adorado no Egito. Quando ele vai para o deserto, o seu cenário de vivência é outro, a sua vida é outra. Então ele passa a ser ali um simples cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas. Ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro. E Moisés vai todos os dias fazer isso, irmão. De uma posição de ostentação, de uma posição elevada de príncipe, ele está agora no deserto, na terra seca, caminhando com sandálias simples, com uma túnica surrada, com um bordão na mão e conduzindo as ovelhas do seu sogro. Vivendo uma vida simples, Deus estava desconstruindo todo o paradigma, todo o padrão que estava guardado nele, do que ele tinha vivido no passado, que não era bênção para a vida dele. E a Bíblia diz que Moisés levou o rebanho atrás do deserto. Ele estava ali na península do Sinai. Ele estava ali naquela parte próxima ao delta do Nilo. Se você olhar na geografia bíblica, no contexto do Monte Horebe, Monte Sinai, onde Deus revelou a sua lei. Ele estava ali com o rebanho do seu sogro, cuidando, levando, ora para os riachos para tomar água, ora para algum pasto para comer alguma coisa. Mas nesse momento ele está no deserto. E lá no deserto, Deus vai marcar um encontro com Moisés que ele não está esperando. Lá no deserto, Deus vai falar com ele coisas que ele não está esperando. Lá no deserto, Deus vai revelar coisas para eles que ele jamais imaginava que Deus revelaria. Moisés está ali à borda do monte Horebe, como um dia comum, um dia normal, como qualquer outro, cuidando do rebanho, talvez procurando uma sombra ao pé do monte, procurando um lugar para descansar. E a Bíblia diz no verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo e a sarça não se consumia. Irmão,
esse dia para Moisés é um dia normal. Já vou falar para você, nesse dia normal, que parece que nada vai acontecer, nesse dia simples do dia a dia, o cotidiano, aquele dia que você levanta talvez até de mau humor, que não está muito bem, as coisas não estão legal, e você vai para o trabalho, vai para a vida, vai fazer o que você tem para fazer. Aconteceu com Moisés, esse é o dia de Moisés. Moisés se levanta, então arruma ali as cabras e sai para pastorear, para apacentar esse rebanho. De repente, algo inusitado acontece no seu dia normal. O dia que era normal se torna um dia anormal. O dia que era simples se torna um dia extraordinário. Eu já quero profetizar que isso vai acontecer com você por esses dias, vai acontecer comigo por esses dias. Não está dando nada certo, eu já quero declarar que essa sarça de fogo vai aparecer em algum momento e as coisas vão mudar. Aleluia. Moisés estava caminhando, irmão, de boa, não esperava nada disso. De repente ele olha para uma sarça, e tinha muitas dessas no deserto, muitas, inúmeras sarças naquela região seca, árida. Mas quando ele olha para a sarça está pegando fogo. O texto diz que a sarça ardia em fogo, mas ela não se consumia. O que vai acontecer aqui? Moisés disse assim: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Quando Moisés olha a sarça, num lapso de visão, ele para, fica sem entender o que está acontecendo e olha novamente e fala assim: agora me virarei para lá, ou seja, eu vou para lá para ver o que está acontecendo. Eu vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo, porque a sarça não se queima. Tem alguma coisa acontecendo diferente nesse dia, porque esse fogo arde, mas não destrói. Esse fogo queima, esse fogo arde, as coisas mudam, mas não destrói. Existe algo de Deus acontecendo aí. Moisés sai do seu lugar e vai para junto da sarça. Quando Moisés se encaminha para a sarça, se vira para ver, o que vai acontecer? O verso 4: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Olha a resposta de Moisés: eis-me aqui. Irmão, lembre-se dos 40 anos. 40 anos no deserto, 40 anos no deserto. Eu creio que aqui, assim como no Egito, cumpriu-se os 40 anos, ele mata o egípcio por acidente e foge para o deserto. Deus começou a sua obra. Moisés não está entendendo nada. Ele matou uma pessoa, mesmo por acidente, sai com culpa e vai para o deserto. No deserto Deus está trabalhando na vida dele. Completando-se os 40 anos no deserto, Deus aparece para ele. Deus se revela para ele numa chama de fogo, numa sarça de fogo. Ela queimava, ardia, mas não se consumia. Ela ficava do mesmo jeito. E do meio dessa sarça sai uma voz. E essa voz diz: Moisés, não chegue para cá. E primeiro Deus diz assim, quando Moisés se virara, ele bradou no meio da sarça dizendo: Moisés, Moisés. Deus falou o nome dele. Moisés fica impactado: como assim? O meu nome sendo dito? Moisés não sabia o que estava acontecendo, irmão. Esse dia vai mudar a sua história. Esse dia vai mudar a sua vida. Para ele é um dia comum. De repente uma voz sai do meio do fogo e diz: Moisés, Moisés. Lembra de Marta e Maria? Jesus entra na casa de Marta, irmã de Lázaro, irmã de Maria. E quando Jesus entra, Marta quer servir Jesus de todo jeito. Quer fazer um bolo, quer fazer um pudim, quer fazer um pão, e quer servir. Aí Maria se assenta, está ouvindo o que Jesus está falando. Mas Marta está atribulada, irmão. Está pegando uma panela para fazer a calda do pudim, está arrumando, está organizando, e Jesus está lá falando do reino de Deus. E Maria está sentada ouvindo com os discípulos. Marta não vai falar com Maria: Maria, sua preguiçosa, levanta, vem me ajudar a servir Jesus. Não, ela atrapalha Jesus, irmão. Jesus está falando das coisas de Deus. Ela: Senhor, só um minutinho, por favor, dá uma pausa aí. Fala para essa preguiçosa me ajudar, porque eu estou fazendo tudo sozinho e ela está aí sentada. Sabe o que Jesus diz? Jesus disse assim: Marta, Marta, 2 vezes. Como Deus disse para Moisés: Moisés, Moisés.
É um sinal de atenção quando Deus fala o nosso nome 2 vezes. Hoje, se nós formos traduzir para o nosso dia aí, no nosso contexto é chamar o nome e sobrenome, né? Quando chama o nome ou sobrenome, alguma coisa não está legal, meu irmão. Quando chama o nome e sobrenome, cuidado. Lança-se um alerta. Jesus disse: Marta, Marta, você está angustiada, afadigada, ansiosa com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Irmão, eu e você estamos sentados ouvindo a voz de Deus. Tem muita gente tentando nos tirar. Não, mas eu não estou tirando você, eu estou tirando para você me ajudar a servir a Deus, mas está errado. Eu estou sentado para ouvir, eu não posso perder o que Jesus está falando para mim. E às vezes um lapso de falta de atenção vai me tirar o que Deus tem de melhor para a minha vida. E aí Marta insiste, Jesus disse: você está cansada, você está fadigada. Jesus não critica o trabalho em si, critica a sua ansiedade, o seu ativismo, a sua correria. Você deveria parar um pouco. Você deveria parar um pouco, hein? Para ouvir um pouquinho mais a Deus. Porque se você ouve um pouco mais a Deus, você não precisa de fazer tanta atividade assim. Porque Ele é o Deus que abre porta, Ele é o Deus que move circunstância, Ele é o Deus que opera o milagre. Você está fatigada, cansada com muitas coisas. Jesus chama a atenção de Marta. Maria continua no mesmo lugar, irmão. Ninguém tira ela de lá, nem entendeu? Amém? Há 2 atitudes aqui: uma atitude de ouvir e uma atitude de servir. Eu não estou criticando Marta, não. Jesus não estava criticando o seu trabalho, estava criticando o fato dela querer tirar a outra do lugar que ela estava. E como que eu e você devemos viver nesse propósito de Deus? Sim, ouvindo a Deus, servindo a Deus, amando a Deus e também fazendo a obra de Deus. Eu não posso só sentar, irmão, sentar e assistir o que Deus está fazendo. Eu preciso fazer parte desse trabalho da obra de Deus. Amém? Para aquilo que Deus me chamou para fazer. Deixa eu já falar para você o que Deus chamou você para, o que Deus chamou você para fazer. Dentro do que eu estou falando aqui, contextualizando, desse fogo que revelou a glória de Deus. Libertar a sua casa, libertar a sua família, levar esse amor e essa verdade para aqueles que não têm ainda. Está entendendo? Moisés estava no deserto e havia um motivo por isso, não era por acaso, irmão. Irmão, de vez em quando a gente passa por deserto e a gente não entende. Por quantos desertos eu passei na minha vida e às vezes não entendia. Eu ia entender lá no final do deserto. Quantos desertos? Aí Deus estava tratando com a gente, nos preparando para que Ele pudesse nos usar com os outros, para que Ele pudesse fazer a obra através da minha vida. Mas deixa eu já falar para você, para Deus fazer a obra através da sua vida, Ele primeiro faz na sua vida. Tem como Ele fazer através de você se Ele não fizer em você primeiro. Por isso que Moisés está passando por todo esse processo, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, agora sendo limpo do Egito interior. E Deus se apresenta para ele, e quando ele olha, ele vê, não Deus, ele vê uma sarça queimando, mas não se consumindo. De repente uma voz sai do meio e diz: Moisés, Moisés, chama o nome dele. Naquele dia que para ele era um dia comum do seu cotidiano, mas agora muda tudo porque o fogo de Deus foi revelado para ele. Irmão, nós já estamos aqui, Deus já se revelou para você, já era, entendeu? Deus já se revelou para mim e para você em algum momento da nossa vida. E esse era o momento de Moisés, quando Deus fala com ele do meio da sarça. Olha o que Deus vai dizer: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O deserto se torna terra santa diante da manifestação da glória de Deus. Está Moisés doido para chegar perto da sarça e ver o que está acontecendo. Deus disse: pare, não chegue mais perto,
não chegue mais perto, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é uma terra santa. O que é isso, irmão? Isso vai implicar em toda a nossa vida. Moisés está nos 40 anos no deserto, as suas sandálias pisaram por muitos lugares. Depois que ele saiu do Egito, que ele mata o egípcio, que ele sai e caminha pelo deserto por muitos lugares, faz muitas escolhas, toma muitas decisões fora do propósito divino, mas Deus está tratando com ele no deserto. E agora Deus aparece para ele dessa forma inusitada, dessa forma talvez incompreensível. Aí Deus diz para ele, quando ele começa a se aproximar, ele diz: pare, porque a terra que você está pisando é santa. Tire as sandálias dos teus pés. Deus está dizendo, a tua história vai mudar. Daqui para frente você vai trilhar um novo caminho. Tira tudo que você viveu até aqui, arranca tudo que você caminhou até aqui, tudo aquilo que você viveu do seu passado até aqui vai ficar no passado. Daqui para frente é uma caminhada de santidade, daqui para frente é uma caminhada de vida, daqui para frente é uma caminhada diferente, porque eu tenho uma obra na sua vida. Aleluia. Deus diz para ele, não te chegues de qualquer jeito diante da minha presença. Tira essas sandálias. Moisés tira a sandália, não está na Bíblia, mas Moisés tira a sandália, irmão, para se aproximar da sarça do fogo. E ali Deus começa a falar com ele de forma gloriosa naquele lugar. Tem alguém no deserto ouvindo a voz de Deus? Aleluia. Tem alguém no deserto em crises ouvindo a voz de Deus? Tem alguém no deserto aqui nessa noite? Não levante a sua mão. Tem alguém no deserto aqui nessa noite? Não importa qual seja ele, Deus vai se revelar para você nesses dias. Irmão, nenhuma palavra que é lançada desse altar, ela é lançada por acaso. Ela não é lançada por acaso, seja por mim ou pelos outros nossos irmãos e irmãs. Deus vai se revelar para você nesse deserto da sua vida. Seja o deserto da enfermidade, irmão, seja qual deserto for, Deus vai se revelar. Aleluia. E entenda, irmão, que quando Deus se revela, Ele se revela para mostrar para mim e para você o propósito dEle. Moisés está de boa, irmão, lá com o seu cajado, cuidando das ovelhas, e de repente Deus aparece para ele de uma forma que ele nem esperava. Oi, que é esse negócio? Está queimando, mas não está consumindo? Como assim? Deixa eu ver de perto. O que está acontecendo? Quando ele chega perto, Deus diz: pare, tire essas sandálias suas aí, porque o ambiente que você está entrando é um ambiente diferente de todos aqueles que você passou. A partir de agora, a sua vida vai mudar. Aleluia. Moisés tira as sandálias dos pés, se aproxima do Senhor e ele começa a falar com ele. O que Deus começa a falar com Moisés, irmão? Eu não vou ler aqui, porque a história é longa, você pode ler, nós já conhecemos, mas Deus começa a falar com Moisés tantas coisas que ele vai fazer na vida dele, porque Deus já desconstruiu muitas coisas. Irmão, Jesus disse assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga após mim. Como é que eu vou seguir Jesus se eu não me negar a mim mesmo? Porque eu estou seguindo Ele, ouvindo Ele, fazendo o que Ele quer que eu faça, andando por onde Ele quer que eu ande. Como que eu vou fazer isso se eu estou vivendo eu mesmo, fazendo a minha vontade? Por isso que Ele diz, negue-se a si mesmo. Quando você lê Efésios capítulo 2, que vai falar do esvaziamento de Jesus, Filipenses, melhor dizendo, capítulo 2, diz que Jesus veio, se fez carne e habitou entre nós. E Ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua glória, tomou forma de homem, de carne, esvaziou-se da sua glória, tomou sua forma de servo. Ali a palavra esvaziou-se
do grego é gnoses, é o esvaziamento total. Jesus se esvaziou de si mesmo para que Deus pudesse enchê-lo, o Espírito de Deus pudesse enchê-lo. O que eu aprendo com isso, irmão? Se eu quiser viver tudo que Deus tem para a minha vida, eu preciso me esvaziar de mim mesmo para que Deus possa me encher. Amém? Para que você possa viver todo o propósito de Deus, você precisa se esvaziar de si mesmo, para que o Espírito Santo possa encher você. Moisés estava sendo esvaziado por 40 anos, e agora Deus aparece para ele. De que forma? Viva, extraordinária, poderosa, queimando numa sarça. Irmão, deixa eu falar para você, esse fogo nunca mais saiu da frente de Moisés. Esse fogo nunca mais saiu da vida dele. Essa glória nunca mais saiu da vida dele. Quando Moisés tira as sandálias e chega diante do Senhor, Deus vai falar com ele. Ele se coloca de prontidão. Muitas coisas vão acontecer nesse chamado. Moisés entende que ao ouvir a voz de Deus e ouvir Deus dizer: tira as sandálias dos seus pés porque é uma terra santa, ele vai se prostrar com humildade, com reverência. E ele vai entender agora que esse Deus que está falando não é os deuses falsos do Egito. Irmão, quantos deuses falsos eu e você adorávamos no Egito? Lembra? Talvez você até tinha alguns pequenininhos dentro da sua casa. Quantos deuses falsos a nossa casa adorava quando estávamos no Egito? Mas agora, esse Deus que se revela é um Deus vivo. E nunca mais esse fogo vai sair diante da presença de Moisés. Deus o chama para um propósito só: libertar a sua casa. Deus chama Moisés só para isso, irmão, para libertar a sua casa, libertar a sua família, libertar o seu povo, libertar a sua nação. Aleluia. Há 3 aspectos aqui, irmão. Deus aparece para Moisés de uma forma simples, mas eficaz e verdadeira no deserto. Moisés responde de forma verdadeira também, humilde, ouvindo a Deus, se prostrando e obediente àquilo que Deus falou. O segundo ponto, a resposta de Moisés foi verdadeira diante do Senhor ao aceitar a voz de Deus, quando ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. Será que há, irmão, em nosso espírito e alma uma disponibilidade de ouvir a voz de Deus e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Moisés disse sem questionar: eis-me aqui. Um terceiro ponto que nós encontramos aqui é que Moisés foi reverente à santidade de Deus. E Deus disse: essa terra que você está pisando é uma terra santa. Essa terra é diferente de todas as outras terras que você já pisou. Está falando não só de contexto geográfico, não, irmão. Está falando de geografia, não. Está falando de posição onde a minha mão pega, onde o meu pé pisa, as escolhas que eu faço, os pensamentos que eu tenho, as intenções que eu tenho, os planos que eu tenho. Deus está dizendo: todas as terras que você pisou não se compara a essa que é santa. E o que é santo? Quando eu digo assim, Deus é santo, a palavra santo, um dos seus significados mais simples, mais eficaz, poderoso, é que Deus é distinto, é separado de tudo e de todos. Não existe ninguém igual a Ele, nem parecido com Ele. Deus estava dizendo: essa terra que você está pisando é uma terra diferenciada. Não existe outra terra igual essa. Irmão, não é a terra não, presta atenção, não é a terra do deserto, é o lugar onde Deus está. Porque o lugar onde Deus está, quando nós temos um encontro com Ele, a nossa realidade muda para sempre. Quando eu digo: eis-me aqui, Senhor. E quando eu escuto a voz de Deus dizendo assim: olha, tira essa sandália do teu pé aí, tira, agora tira essa sandália do teu pé. Você não vai poder chegar mais perto se você não tirar. Aí eu posso agir assim: não, como assim? Como assim? Vai querer ficar interferindo na minha vida?
É igual quando o pastor vai aconselhar alguém, irmão. Esse pastor está achando que manda em mim. Tudo que fala agora tem que ficar. Irmão, você é livre. A Bíblia diz assim: obedecer aos vossos pastores, né? Agora estamos falando de Deus, irmão. Deus está no meio do fogo, na sarça. Aí Deus diz assim: olha assim, a partir daqui, você não pode usar essa sandália mais, hein? Essa sandália levou você em alguns lugares que eu não admito. Pode tirar. Senhor, mas eu só tenho ela, eu vou ficar descalço nessa terra. Pode tirar. A terra que você está pisando é uma terra diferenciada. A sua vida vai mudar. Eu vou dar outra sandália para você. Aleluia. Aleluia. Aí Moisés, com humildade, irmão, esse coração que Jesus recebe, com humildade, ele se prostra, ele tira a sandália, ele vai diante do Senhor, ele diz: eis-me aqui, Senhor. E aí Deus vai falar muitas coisas para ele, irmão. Muitas coisas ao monte, diante daquele monte. Sabe aquele silêncio do deserto? Está só Moisés e Deus conversando no deserto. É assim, o deserto muitas vezes causa um silêncio em nossa alma. A crise muitas vezes causa um silêncio. Nós não ouvimos nem a Deus, mas chega um momento do deserto que Deus se apresenta para você. Amém? Calma, irmã, calma, vai chegar, Ele vai se apresentar para você ainda. Você vai ouvir Ele falar. Amém? Por quanto deserto nós passamos dizendo: Senhor, o Senhor está aí. Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Olha essa situação, Pai. Aí Deus não fala nada, irmão. Dá um silêncio, vai no deserto, uma quietude, um silêncio. Talvez você escuta só aquele vento soprando. Deus não fala nada mais aqui. Deus se revela de forma inusitada. Em um dia cotidiano normal, quando Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Mas o gesto de Moisés em ser reverente e se aproximar do Senhor vai mudar a sua história. Porque Deus diz: Moisés, eu vou levantar você para libertar o meu povo que está no Egito. Irmão, Tiago 4 versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Essa sentença sendo dita várias vezes: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tiago continua dizendo: limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Olha só, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Jamais Deus vai, irmão, nos ignorar. Mas aí Tiago diz: limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, de duplo desejo, de duplas escolhas. Quando Moisés ouve a voz e tira as sandálias e se aproxima, ele está fazendo o seguinte: Senhor, eu não tenho duplo ânimo. Agora eu quero servir ao Senhor, agora eu quero caminhar no Senhor, agora eu quero ouvir a Tua voz, agora eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Então Deus o levanta para fazer uma grande obra. Irmão, Deus se apresentou em uma sarça que ninguém valoriza. Naquele período lá, naquele momento, poderia ser, claro que não era o momento, não era o local, mas poderia ser um cedro, poderia ser aqueles carvalhos enormes, lindos. Deus poderia se apresentar de forma extraordinária, mas Deus se apresenta de uma forma simples, de uma forma que jamais alguém poderia suspeitar. E aí eu lembro das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1:27, quando ele fala assim, fazendo referência a Moisés: Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Naquele momento de improváveis, Deus estava escolhendo Moisés em um momento de fraqueza, no deserto, fraco, sem nada, com um pedaço de pau na mão, irmão, que ninguém valorizava. Deus não estava se apresentando de forma extraordinária, talvez uma grande árvore, de alguma forma mais extraordinária. Não, de uma simplicidade. Deus estava chamando ele para fazer uma grande obra. Jesus já chamou eu e você para fazer uma grande obra. E muitas vezes, irmão, a gente não está com a sandália no pé, que é aquela mesma. Olha para o teu pé, vê se é essa mesma ainda, irmão. Se
você falar assim, pastor, ainda é a mesma, eu quero convidar você para você jogar fora essa sandália hoje. Não, mas tênis novo, né? Gabriel comprou um tênis novo. Não, mas não tem nada a ver com isso, irmão. As sandálias falam daquela vida, sabe? Daquela mesma vida, daquelas mesmas coisas, daquelas mesmas palavras, daquelas mesmas atitudes. Irmão, entenda o que o Espírito Santo está falando para você hoje. Como você vai libertar a sua casa? Primeiro que é Deus, não é você. Mas como que Deus vai usar você para libertar a sua casa? Você está com essa sandália velha ainda, irmão. Você ainda está com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com as mesmas manias. Tira aí, Moisés, ó, é dali para lá, joga fora isso aí, vem para cá, vou te mostrar agora. Moisés tira, para, se rende, obedece a voz de Deus. Moisés entra na Terra Santa, ele tira o seu orgulho, tira a sua autossuficiência, ele entra no ambiente de Deus, irmão. Não tem como um homem ou uma mulher entrar num ambiente onde Deus está e não ser mudado, transformado pela glória do Senhor. Esse fogo que queima na sarça vai queimar dentro do teu espírito, do meu espírito. Não tem como não ter mudança nesse lugar. Se eu tiro as sandálias, as coisas vão mudar. Olha o teu pé, irmão, é aquela sandália ainda? Se eu tiro essas sandálias, da minha parte eu vou ao Senhor e tiro, eu digo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Então Deus diz, então eu vou fazer algo com você. Eu vou fazer algo com você, por você. Porque a minha atitude já está revelando que Deus já fez algo em mim. Só que Deus só vai fazer algo por mim, vou falar de novo. Sabe aquele problema lá na sua casa? Sabe aquela pessoa que não muda? Porque você não muda. Como assim, pastor? Eu faço de tudo. Não, Deus não está falando de religiosidade, irmão. Deus não está falando de hipocrisia, não. Deus está falando de uma vida nele. Moisés, eu vou levantar você, e você vai libertar o meu povo que está no Egito. Existem algumas tribos no mundo, e quando missionários chegam nessas tribos que estão um pouco mais afastadas, as tribos, elas têm as pessoas que fazem parte daquela tribo, quando elas vão chegar diante do líder da tribo, elas tiram as sandálias. É um hábito, é um costume. Isso fala de respeito, reverência aos líderes. Alguns missionários, ao evangelizar tribos distantes, se depararam com esse fato. É um fato que acontece entre as tribos, e foram convidados a tirar as suas sandálias também, os seus sapatos, para se apresentar diante dos líderes da tribo. Um dos missionários que fez isso, ele refletiu sobre o que Deus tinha dito para Moisés. Tem homem, irmão, que tira sapato para o outro. Tem mulher que tira sapato, tamanco, a sandália para outra. Mas não tira para Deus. Está lá naquela tribo, lá para você chegar diante do líder da tribo, você tem que tirar os sapatos. Isso mostra respeito, reverência com a liderança. Mas é Deus que está pedindo para tirar o sapato, não é o homem, irmão. Às vezes a gente tira o sapato para os homens. Até em casa, irmão, quando a casa está limpinha. Aí de você, irmão, se você entrar com aquele sapato lá dentro, depois daquela tarefa toda que foi feita. Você tira o sapato porque você tem medo, irmão. Por que você não tira o sapato diante dele? Aí quando você chega, você não entre, não pise aí, tira esse sapato. Eu já lembro do Moisés. Meu Deus, tira o sapato, não entra assim. Ainda bem que lá em casa não tem esse problema. Glória a Deus. Pode entrar, irmão, só que eu sou um camarada sensato, né? Eu tiro o sapato. E às vezes nós não fazemos isso, irmão. Deus chamou ele prontamente, ele foi, teve a decência, a atitude, a reverência, porque ele estava diante da santidade. Da santidade das santidades, tirou a sua sandália
para que a sua vida pudesse ser transformada pela glória de Deus. Deus quer mudar a nossa casa. Deus quer mudar, irmão, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha. Mas se você tiver com a sandália, com o tamanco antigo, nada vai acontecer. Está entendendo, irmão? Estou tentando contextualizar para você. Se você tiver com a vida antiga, nada vai acontecer. O casamento não muda, os filhos não mudam. Se você tiver com a vida antiga, com as palavras antigas, com os sentimentos antigos, com as escolhas antigas, com as músicas antigas, lembra? Talvez tenha até aquela sonatinha antiga ainda que você coloca aquele borrachudão e fica lá ouvindo. Mete o pé nesse negócio, irmão. E quando você meter o pé, tomara que a sandália saia junto, o sapato saia junto. Deus está chamando eu e você nessa noite para tirar esse sapato. Não é o sapato do teu pé não, que você comprou novo, não, irmão. Não é para jogar fora, não. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Moisés está lá caminhando no seu dia normal, de repente Deus aparece para ele e fala: opa, não chega aí não, vem devagar, porque esse lugar aqui é santo. Você quer chegar para cá? Eu quero que você venha. Eu sou o maior interessado em você. Mas tira o sapato. Tira primeiro o sapato. Eu estou interessado em você. Eu quero ter um diálogo contigo. Quero mudar a tua história. Eu vou te mostrar um novo caminho. Mas tira esse sapato primeiro. Esse monte chamado de Monte de Deus, Monte Horebe, que faz parte ali dos montes que estão na cadeia do Sinai. Alguns até atribuem Monte Horebe ao Monte Sinai. Mas o Monte Horebe, ali onde a sarça ardeu e Moisés falou com Deus, esse é o primeiro momento onde se destaca esse monte. Nesse monte também, dentro do contexto do monte, foi onde Deus entregou a lei para Moisés, revelou o seu caráter. Olha os acontecimentos dentro desse ambiente, irmão. Primeiro Deus se revela, depois Deus entrega a sua lei, manifesta o seu caráter. Quando eu reconheço quem eu sou e quem Deus é, e quando eu me submeto, Deus revela o seu caráter. Amém? Irmão, Deus revela o seu caráter dentro da sua casa. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós deixamos os tamancos velhos para trás. As pessoas em nossa casa começaram a olhar para a gente e falaram assim: o que está acontecendo com eles? Houve interesse em saber o que está acontecendo com ele. Pai, mãe, irmão, família. O que está acontecendo com eles? Já não tinha mais o sapato antigo, irmão. O que é o sapato antigo? É a vida antiga. É as coisas antigas que faz com que as pessoas te vejam como a mesma pessoa de sempre. Mas quando eles olharam, depois que passamos pela sarça e tivemos um encontro com o caráter de Deus, as coisas mudaram. Peraí, está diferente. O que está acontecendo? Aí despertou a curiosidade. Daí o pai quis ir na igreja. A mãe aí quis ir na igreja. O que está acontecendo? Porque não viram mais o sapato antigo no pé, irmão. Viram coisas novas. Amém? Tua casa vai mudar, tua esposa vai mudar, teus filhos vão mudar, tua família vai mudar. Mas deixa eu ver esse sapato, irmão. Se eles ainda estiverem vendo, irmão, a gente é aprovado. A gente é aprovado para ser aprovado. E como fomos provados e provados e provados e provados para ser aprovado? Para que Deus possa cumprir o propósito dele. Você acha que Moisés ia voltar no Egito depois de 40 anos, irmão? 40 anos, ele tinha matado um homem lá. Como que ele ia voltar lá no Egito? Sendo mesmo igual ao Egito? Não, eu volto para o Egito diferente do Egito. Porque lá no deserto Deus transformou o meu Egito em santidade. E a minha vida foi transformada. Quando eu volto para o Egito, todo mundo vê a diferença. Fala assim: como? Não mesmo. Não é o mesmo que estava aqui. Quando as pessoas na sua casa olham para você e falam: não é a mesma, essa não é a mesma que estava aqui. Ele não é o mesmo. Quando Moisés voltou, ele voltou numa outra tônica. Ele voltou dizendo assim: Deus mandou você libertar o meu povo. O faraó teve que obedecer, irmão.
Ah, mas Faraó não obedeceu, o coração ficou endurecido. 10 pragas caíram no Egito até que o povo sai com mão forte. Estava lá Moisés todo dia diante do trono de Faraó. Você vai libertar a minha família, você vai libertar o meu povo. Deixa eu contextualizar para você, irmão. Está lá todo dia você diante das perseguições, das provas, das lutas. Está lá diante do diabo, muitas vezes dizendo: você vai tirar a sua pata do meu marido, você vai tirar as suas garras dos meus filhos, você vai tirar a sua armadilha da minha casa, porque Deus está comigo. Aleluia. Moisés está todo dia diante de Faraó. Todo dia ele fala uma coisa: manda o meu povo ir embora, liberta o meu povo do Egito. Faraó resiste. No outro dia está de novo: liberta o meu povo. Faraó resiste. E cada vez que Faraó resiste, irmão, Deus traz uma sentença. Cada vez que Faraó resiste, Deus traz uma maravilha, até que ele não vai suportar a glória de Deus. Mas todos os dias Moisés estava lá com sapato novo diante de Faraó. Se você está de sapato novo diante desse mundo, do Faraó desse mundo, ele não vai resistir à glória de Deus. Aleluia. A grande questão nessa noite é se nós estamos diante desse monte, recebemos o caráter de Deus. Nesse monte mesmo, Moisés estava há 40 dias, irmão, 40 noites, recebendo a lei de Deus. O povo estava lá embaixo se prostituindo, tinha feito um bezerro de ouro. E sabe o que eles disseram? Foi esse Deus que nos arrancou do Egito. Olha aí, viemos montado nesse bezerro aqui, foi ele que nos tirou de lá. Por isso estamos aqui. Moisés está onde? Falando com Deus no monte, o povo está lá embaixo, adorando o bezerro. É assim na nossa casa, irmão. Muitas vezes é assim na nossa casa. A gente está aqui na igreja buscando a Deus, está na oração buscando a Deus, e muitas vezes dentro da nossa casa tem gente adorando o bezerro de ouro, tem gente servindo a ídolos, a deuses falsos. Mas eu e você estamos buscando a Deus. Uma hora essa situação vai mudar. Amém? Eu não posso sair desse lugar na presença de Deus. Moisés estava lá 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu, irmão, ele viu o bezerro de ouro, ele viu o povo rodeando, adorando e servindo. Com tanta ira no seu coração, ele lança as pedras naquele bezerro, acaba quebrando a lei de Deus. A misericórdia de Deus é tão grande. Deus chama Moisés de novo, ele vai novamente ao monte, depois de dar uma lapada naquele povo que estava ali fazendo toda aquela miséria diante do Senhor. De novo Deus dá a lei para ele, ele desce. E agora o caráter de Deus é expresso naquela nova aliança, aquela renovação de aliança. Deus já renovou a sua aliança conosco, irmão. Eu e você precisamos espelhar o caráter divino em nossa casa. Amém? Aí você fala: pastor, não adianta, eu falo, eu vivo, a sua sandália é nova. Se a sua sandália não é a mesma do passado, irmão, não importa, vai acontecer. Agora, se você fala assim: eu faço, eu vivo, eu estou fazendo de tudo, mas quando você olha para a sua sandália é a mesma, o aspecto da santidade, da reverência, da intimidade com Deus, do compromisso com o eterno, é disso que fala. Eu só posso libertar alguém se eu for liberto. Eu só posso trazer a liberdade a alguém se eu sou livre. Amém? Moisés ficou 40 anos para ser livre. Deus arrancou do Egito dele durante 40 anos e o libertou. Quando ele chegou no Egito, ele chegou livre. Ele não chegou escravo. Você entende, irmão? É uma pessoa que está na escravidão física e mente, ela não sabe o que é liberdade. Moisés, quando chega no Egito, ele não foi escravo, mas agora ele estava livre sim por dentro, pelo seu encontro com Deus. Quando ele chega no Egito, a sua visão não é a visão de um escravo, é a visão de um libertador. E essa visão que você tem que ter na sua casa, essa visão que eu e você temos que ter em nossa família, a visão e a atitude de libertador. Só que libertador com sandálias novas. Sandálias novas, sandálias da santidade, do encontro com Deus, da vida com Deus, que muda a nossa vida e muda a vida daqueles que estão ao nosso redor. Irmã, se você tiver com aquele tamanco antigo, não vai resolver nada. Aquele sapato antigo não vai resolver nada. Estou falando espiritualmente.
Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e nos dar a compreensão do seu chamado. Às vezes, irmão, libertar a nossa casa não é tão simples assim. Fala assim, pastor, eu oro tanto. Preste atenção nisso aqui. Eu oro tanto, eu peço tanto. Eu já estou com sandália nova. Não é tão simples assim, irmão. Quantas vezes Moisés foi diante de Faraó? 10 vezes. 10 vezes. Pensa que foi assim tão simples? Muitas afrontas. Quem que é você? Você está pensando que é o quê? Você que é esse pedaço de pau querendo libertar o povo aqui? Pensa Moisés na fragilidade, irmão. Diante do monumental Faraó, do Egito todo, toda a estrutura. Chega um camarada com um manto surrado, com um pedaço de pau na mão, fala assim: deixa o meu povo ir. Quem que é você, rapaz? Então não é tão simples assim, não, mas está com sandália nova, está com intimidade com Deus? Tá, esse é o primeiro ponto. Agora, vai ter resistência, irmão. Vai ter resistência, mas todas essas resistências vão cair ao chão, porque você está persistindo no Senhor. Amém? Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu é rasgado de alto a baixo, sem força de mãos. Esse lugar já está disponível. Lembra da arca? O fogo estava sobre a arca. Deus disse: vem, eu quero ter uma intimidade contigo. Você vai voltar para sua casa, irmão. Em nome de Jesus, cultive a sua intimidade com o Senhor. Esse fogo é sobrenatural. Ele queima de dentro para fora. As coisas vão mudar. Amém? Eu profetizo sobre a sua vida e a sua casa. Eu declaro isso mediante esta palavra profética. As coisas vão mudar para a glória de Deus. As coisas vão mudar na sua vida, vão mudar através da sua vida, as coisas vão mudar no seu casamento, vão mudar com seus filhos, vão mudar na sua casa, as coisas vão mudar. Esta sarça vai aparecer nesse ambiente e essa terra se tornará uma terra santa para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus eu declaro isso nessa noite, com base na palavra de Deus, que não voltará vazia. A tua casa, a tua família se tornará uma terra santa, uma casa santa, um povo santo por causa da presença do fogo de Deus. Feche os teus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus nessa noite, estamos diante da tua palavra, a tua palavra e do convite, ó Pai, da sarça, do convite da glória, do convite da mudança, do convite da transformação, do convite que muda a nossa vida e muda muitos, ó Pai, diante da nossa vida. Nessa noite, Senhor, nos despimos de nós mesmos. Nessa noite, ó Pai, lançamos por terra esse sapato, essa sandália, Pai, ó Deus, que não agrada, essa caminhada que não te louva, estes propósitos, vícios, sentimentos, desejos que não te adoram. Deixamos agora, Senhor, e entramos na terra santa para te adorar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessa noite, faz com que o teu filho e a tua filha compreendam esta verdade espiritual.